Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à EZN. Hoje estamos aqui com Alex Bermudez, diretor da OneTrust para a América Latina. A gente vai falar sobre gestão de risco de terceiros, que agora mais do que nunca é essencial para as organizações em meio às questões como privacidade, segurança, ética e ESG. Atualmente, muitas das organizações estão repensando como incorporar esses domínios de risco em seus ciclos de vida de gestão de fornecedores. Sabemos que uma abordagem holística da gestão de risco de fornecedores, incluindo a colaboração entre equipes, disciplina e alinhando estratégias de riscos de terceiros e segurança, privacidade e ética, permite às organizações aumentarem a transparência e a responsabilidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, Alex, você está aqui conosco para poder compartilhar o seu conhecimento com os nossos espectadores. Gostaria que você falasse um pouquinho com a gente. Boa tarde, Márcio, e mais uma vez, super obrigado para toda a time da SNI, para nos convidar para essa participação hoje. E, realmente, eu acho o tópico de alta importância, porque, corretamente como você falou, né, o perfil de risco, ao nível geral, tem mudado muito nos últimos anos, mas especificamente ao nível de riscos de terceiro, né, como o perfil por tecnologia, por infraestrutura, por serviços profissionais, tudo está evoluindo constantemente. Então, eu acho super importante este tópico, este bate-papo de hoje, e mais uma vez agradecemos a oportunidade para compartilhar a nossa experiência nos últimos 5 anos a mais como a empresa da OneTrust. Muito legal, Alex. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai esclarecer para muita gente que vai nos assistir depois muitas informações e muito conhecimento. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui para poder compartilhar com eles. Obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta, Alex, que eu queria fazer para você, se você pode comentar quais são as principais mudanças que estão ocorrendo com os programas de gerenciamento de risco de terceiros no mercado global. Você que tem uma experiência vasta aqui na própria América Latina e também na América do Norte. Sim, na minha carreira tive uma oportunidade muito boa para trabalhar com vários tipos de empresas, várias indústrias de vários tamanhos também. O que é interessante, Márcio, realmente, a utilização dos fornecedores tem movido muito nos últimos anos, cada vez mais porque existem novos serviços que são especializados, nichos, existem requisitos para expansão, estabelecer infraestrutura que pode escalar como uma empresa que está crescendo de perfil, de footprint ao redor do mundo. Então, existem vários motivos por contratar novos fornecedores, tanto como contratar serviços adicionais com os fornecedores, porém, que esses serviços são valiosos, também cresce ainda mais o perfil e surface, digamos, sobre riscos e ameaças potenciais com os fornecedores. Por exemplo, o Gartner falou durante um relatório que se chama Why Leading Technology Providers Have Shifted from GRC to ERM. No ano passado, falavam uma organização de médio porte contratar em média 5 mil terceiros. Esse número muito alto. Além disso, 72% dos profissionais de compliance esperam que esse número vai aumentar até o ano 2022. Então, esse perfil, essa expansão é muito rápida e por vários motivos, né? Na gestão de riscos, existem vários domínios que se considera como parte do perfil de risco, inclusive com a segurança, vários tipos de domínios na proteção de dados, privacidade, como a LGPD, no GDPR da Europa, tanto como ética e conformidade, como anti-lavagem de dinheiro e também o tópico sobre os meios ambientais na proteção. Dito isso, o grande risco realmente hoje na prática é desconhecimento sobre o uso desses terceiros e qual é o nível possível de risco que se representa para uma empresa. Os riscos de segurança e privacidade, tanto como ESG, tipicamente se considera e se encontra dentro dos silos operacionais. É dizer, cada departamento está medindo e avaliando os riscos individuais com respeito a esse departamento, em vez de tomar em conta que o terceiro é um nível mais importante e depois você consegue conduzir avaliações e medir os riscos potenciais com cada departamento como um risco que contribui ao grau de risco em total, sobretudo o trabalho com os fornecedores. E
temos que também lembrar que para as empresas públicas, né, ou que estão conseguindo investimento por capitalizar e conseguir expandir o footprint a serviços oferecidos, tem que pensar na cabeça de um investidor que quer entender o perfil de risco para uma empresa antes de investir dinheiro, né? Isso é uma coisa importante. E, portanto, e finalmente, neste ponto, Márcio, eu acho muito importante para as empresas pensar na reputação, né? Por vazamento de dado, por ser exposto a um ataque cibernético ou exposto com um trabalho com uma empresa que não está atuando de uma forma ética, né? Todo esse tipo de coisa pode impactar negativamente a percepção e a reputação no mercado. Quando pensamos no contexto, por exemplo, de uma empresa como Reclame Aqui, que é basicamente o ponto digital para aprender sobre tudo os pontos bons e negativos sobre as empresas, isso é informação livre. Então, as empresas têm que mudar para uma estratégia de confiança, onde a percepção e a ação ainda mais importante são confiáveis para todos os consumidores, empregados, tanto como investidores e colaboradores dos parceiros também dessas empresas. Nossa, Alex, você me fez pensar em algumas coisas aqui, você trouxe alguns números, algumas informações que são super importantes, né? E até quando uma coisa que fez refletir, estou tem minhas anotações aqui, você falando sobre esse negócio da questão das empresas estarem crescendo, e uma das maneiras de crescer é realmente utilizando terceiros, né? Então, toda uma Uhum. cadeia de terceiros, e você finaliza com os riscos reputacional por causa dos terceiros, né? Então, às vezes a gente pensa em crescer, pô, precisa crescer, utiliza as empresas terceiras, não tem problema nenhum, é muito bom isso, mas a gente tem também que tomar cuidado, né? Tem que ter toda essa questão do gerenciamento do risco, né? Então você falou muito bem sobre isso. Então vou aproveitar esse ponto para a gente ir para acho que tem tudo a ver com o que você disse. Se você pode compartilhar com a gente quais são algumas das melhores práticas de mercado para poder avaliar esses fornecedores, né, na cadeia de terceiros. Hum. Olha, vai ser um pouco estranho o meu comentário para abrir esse tópico, né? Mas ainda eu represento, logicamente, um fornecedor de serviço de alta tecnologia, uma ferramenta de SaaS, né? Mas eu acho que a medida para começar essa jornada de risco, que é mais importante, essa ferramenta se chama comunicação, né? Porque se não existe alinhamento com tudo e sobre tudo entre os stakeholders dos vários departamentos regionais ou possivelmente entre marcas ou departamentos dentro de um negócio, sem essa comunicação e esse alinhamento, vale a pena para nenhuma outra coisa de importância, né? Nada se importa mais que a comunicação livre e um entendimento sobre as estratégias e os motivos de cada departamento ou grupo dentro de uma instituição, né? E eu acho que um ponto importante que muitas empresas faltam no análise de risco é definir qual é o apetite de risco entre os vários domínios, né? Porque, lógico, para uma empresa que opera como um controlador de muito dado sensível, se pensamos no contexto de uma empresa financeira ou da saúde, logicamente, de alta importância é a segurança e proteção de dados. Como é que vamos assegurar que os dados estão sendo protegidos de uma forma adequada? E, nesse contexto, vamos montar em um Ducati com respeito ao risco, com rapidez, ou vamos montar em uma Toyota, né, onde vamos tomar o nosso tempo, assegurar que estamos minimizando o risco em cada passo, mas essa definição e tolerância para o risco tem que existir antes que um programa de avaliação de risco pode ser efetivo. E eu acho um ponto muito importante também é a classificação dos terceiros, né? Porque em alguns casos, um terceiro corre com mais risco e fornece um serviço crítico para a empresa. Com mais importância do fornecedor, tanto como mais risco, é um grande desafio, é uma decisão para determinar se é aceitável esse nível de risco, baseado na importância ou criticalidade daquele fornecedor, né? E em alguns casos também pensando
muita gente quer dizer que todo mundo tem que entrar num contrato com compromissos com respeito à proteção de dados. Olha, simplesmente, se o fornecedor não toca, não opera ou processa dados sensíveis de pessoas, vale a pena talvez para considerar ou reconsiderar essa estratégia, né? Porque temos que encontrar um balance entre processos jurídicos e processuais com lógico e contexto em que vai operar como um serviço esse tipo de fornecedor. E o ponto que eu acho muito importante também é estabelecer pontos de automatização aonde é possível. Não é possível automatizar e eliminar decisões humanas dentro todo o supply chain dos terceiros. Mas eu acho que sim é importante integrar, por exemplo, os fluxos de trabalho entre a equipe de suprimentos e a equipe de segurança ou compliance, que estão avaliando e tentando detectar alguns red flags sobre o comportamento ou a reputação ou algum outro tipo de risco operacional ou financeiro ou de segurança de dado ou proteção de dado, por exemplo, para medir esse ponto. E olha o que é interessante, isso não é só no começo de um novo relacionamento com um fornecedor. Esse tipo de rigor, esse tipo de processo e automatização tem que ser mantido durante todo o ciclo de vida com um fornecedor, conduzindo auditoria com um fornecedor que representa possivelmente um perfil mais alto de risco, ele tem que ser monitoreado. Se você tem um fornecedor que representa pouco risco, é possível e provável que você só tem que medir ou auditar esse risco cada 2 ou 3 anos quando está renovando um contrato. E para nós é muito importante esse processo contínuo de monitorear os fornecedores. Existem várias medidas públicas, pode ser utilizado um search no Global, por exemplo, no Google. Mas, no nosso caso, a gente também fornece um intercâmbio de informação de fornecedores populares, que se chama o Third Party Risk Exchange da OneTrust, que consta com mais que 70 mil fornecedores globais e regionais, né? Então, esse tipo de fluxo de informação é muito importante. Existem várias maneiras em que esse tipo de informação regular e auditável pode ser integrada, mas na nossa experiência é ainda mais fácil se existe uma ferramenta que pode te ajudar a sua empresa nesse esforço. Alex, olha eu notei aqui pelo menos 6 grandes pontos que você trouxe para a gente, né? Eu vou tentar aqui, mas você começou falando muito bem dessa questão da comunicação dentro das empresas. Eu acho que realmente faz todo sentido, né? As empresas precisam se falar internamente e externamente. Às vezes a gente esquece, a gente até fala externamente, mas muitas empresas acabam esquecendo de falar internamente, né? Alguns pontos também que nessa questão de cadeia de terceiros. Você falou muito sobre a gestão de risco, né? O programa de avaliação de risco dentro de uma companhia, e a importância que às vezes as empresas fazem e pensam no momento de entrada de um cadastramento de um novo fornecedor, mas a questão toda do monitoramento tem total sinergia com isso, né? E você trouxe algumas informações, por exemplo, do sistema que vocês têm com mais de 70 mil fornecedores cadastrados no mundo inteiro, né? Inclusive alguns regionais também. E isso atrelado à parte de avaliação baseada em risco que a empresa tem, faz todo o sentido. E muitas das vezes aqui na EZ a gente acaba falando sobre essa questão de risco, porque as empresas e algumas empresas, algumas pessoas, podemos dizer assim, às vezes tem um certo receio quando fala risco, agora tem que pensar em risco. E não, na verdade, quanto mais se antecede, quanto mais se pensa nesse tema, e pegando os benchmarks, como você mesmo está trazendo aqui para a gente consegue fazer com que as empresas consigam acelerar Uhum. efetivamente o seu desenvolvimento e crescimento, né? A É, gente sabe disso, né, Alex? é isso mesmo, porque o processo de antecipar riscos potenciais assegura, quando é utilizada como uma ferramenta proativa, assegura que a inovação, um negócio, os processos não parem, né? Isso é essencial, porque se você constrói uma casa e você coloca as paredes e você olvida de colocar alguns pontos na construção, você vai ter que construir de novo. Então, por nós, a nossa perspectiva é
a palavra proativa é antecipada de uma forma certa, mesmo que o conceito como security ou privacy by design, esses tipos de conceitos e trabalhos são muito importantes, porém que são difíceis, o desafio é merecido. Não, com certeza. E aqui no Brasil a gente acaba, muitas das vezes, as pessoas falam, quem faz isso é só o banco. Não, 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 pessoal. Vocês estão escutando diversas empresas e todas precisam fazer isso, independente do seu porte. Se você ainda é pequeno, você precisa pensar como crescer e já crescer pensando assim. Os grandes provavelmente já façam, mas não pode ter aversão. É saber trabalhar com risco num formato, né? E saber trabalhar junto com os terceiros da melhor forma possível. Muito bom a sua colocação que você nos trouxe. E eu vou aproveitar que você está falando dessa parte das melhores práticas, né? Nesse ano, né, eu vi nos noticiários que a OneTrust assinou um acordo para adquirir a Share Assessment. Que eu saiba, é uma organização global dedicada a desenvolvimento de melhores práticas, educação, ferramentas para conduzir a gestão de risco a terceiros. Você pode comentar um pouco de por que a OneTrust, né, decidiu fazer esse acordo junto com essa empresa? Consigo sim, Márcio. É um ponto muito importante e interessante para a indústria, né? Porque temos um compromisso de longa data em simplificar e automatizar as obrigações de programas e complexidades na gestão de risco de terceiros, tanto como interno para os nossos clientes, nossos parceiros em todos os setores, né? Porque, corretamente como você falou, a indústria não é regulada agora. A data é regulada, sabe? Então, por isso, existe um dado, desculpa, existe um movimento essencial para pensar nessa estratégia. E, porém, que possivelmente em algumas indústrias, alguns países, algumas regiões têm requisitos específicos. Veamos como muito importante um nível de escalabilidade e palavra comum entre as empresas. E para nós, o Shared Assessments que fornece medidas e ferramentas como o Assessment de SIG, que é bem conhecido nas indústrias e nos praticadores de segurança, é muito conhecida ao redor do mundo como um gold standard nas avaliações de riscos de terceiro, né? E estamos empenhando em manter o Shared Assessments como uma organização aberta e independente. Isso é essencial, porque essa organização serve para toda a comunidade de segurança e mitigação de risco, né? E quando pensamos nisso, queremos assegurar que o Shared Assessments pode continuar seu trabalho com fornecedores, licenciados e membros em todo o setor para o benefício de todos nós, como temos falado anteriormente, Márcio. É essencial esse tipo de educação e que estamos compartilhando as boas práticas e ferramentas com toda a indústria. Especificamente focado no SIG, porque eu acho que é muito importante endereçar essa ferramenta especificamente. O SIGDA Shared Assessment é um dos padrões mais amplamente utilizado ao redor do mundo inteiro para que uma empresa consiga construir, personalizar, tanto como analisar e armazenar informação e avaliações sobre os riscos potenciais e mitigados também sobre os fornecedores. De pessoas e processos e tecnologia e procedimento. O SIG ajuda mais que 500 mil empresas ao nível mundial a descobrir responsabilidades, riscos potenciais e pontos fracos e áreas para assegurar, de novo, de uma forma assertiva, que estão melhorando as práticas, mas também mitigando o risco de uma forma antecipada e proativa. Realmente, essa questão de boas práticas é algo que cada vez mais tem que ser disseminado. E gostei muito de saber, né, e as pessoas também acho que vão gostar dessa independência, né? É uma empresa completamente independente, exatamente para trazer o que há de melhor no mercado, né, num contexto geral. Então, ela vai acho que provavelmente agregar muito, e tenho certeza que muitos daqui das pessoas do Brasil, quem não conhece, vai acabar procurando depois dessa nossa entrevista, conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa ferramenta, o que pode agregar dentro de cada negócio
que eles estão envolvidos, né? Isso é muito bom de da gente estar sabendo. Sei que o nosso tempo já está indo mais para o final da nossa entrevista, mas eu queria, Alex, se você pudesse trazer um resumo, né? Quais são as principais mensagens que você quer deixar aqui sobre gestão de risco para terceiros? De novo, Márcio, muito obrigado pelo fórum para discutir e bater esse papo sobre as importâncias das melhores práticas. O que as empresas devem fazer agora? Isso é a questão com muito valor e muita importância para as empresas, né? E o ponto é, de fato, as organizações devem agir rapidamente para alinhar essa estratégia sobre o risco de terceiro entre os domínios e disciplinas, né? Porque quando existem silos que não são integradas e não temos uma vista mais compreensiva sobre o potencial e o perfil de risco dos nossos fornecedores, existe ainda mais risco que não vamos tratar de uma forma certa e correta o nosso análise e a estratégia de mitigação dos riscos ao mesmo, né? As organizações devem desenvolver essa estratégia pensando ao nível do terceiro como tudo e depois criando os vários aspectos do programa de avaliação para assegurar que os vários domínios de risco, quando pensamos sobre privacidade, legal, de segurança, do ESG e ética, são sostenidos de uma forma que suporte todo o trabalho que precisa ser feito, não somente agora, mas ao futuro. Esse conceito de escalabilidade no futuro com crescimento, novos produtos, novos perfis, possivelmente atividade nas aquisições de outras empresas. Quando uma empresa estabelece de uma forma certa e escalável essa estratégia, podem e conseguem assegurar uma estratégia certa ainda para o futuro. E, de novo, existem maneiras para fazer sem automatização, mas na perspectiva dos nossos clientes, se contamos com mais que 10 mil ao nível mundial, tanto como mais que 500 no mercado brasileiro especificamente, achamos que a automatização, de uma forma certa, é essencial para efetuar e assegurar um nível de eficácia no processo de avaliação e gestão de riscos dos parceiros, dos fornecedores. E, de novo, para as pessoas que ainda não conhecem a nossa ferramenta, a OneTrust é uma plataforma única para permitir implementar todos os fluxos de trabalho centrais e ágeis, integrando gestão de risco, GRC ou IRM, se você quiser, sobre privacidade, interno, segurança, governança de dados, GRC, riscos de terceiros, tanto como a ética, para assegurar um programa não somente da privacidade. O nosso objetivo é para integrar uma fábrica de confiança, um fabric of trust dentro das empresas. Isso, né, é o nosso objetivo como uma empresa e convido qualquer pessoa que tenha interesse em aprender mais sobre a nossa ferramenta, o nosso trabalho, para me contatar. E mais uma vez, Márcio, quero agradecer todo o seu suporte e toda esta oportunidade para participar nesse bate-papo com Esni. Alex, olha, voou o tempo aqui com a gente, mas esse arremate final, né, essa finalização sua de SG, de ter ética, legal, dados, e para as empresas chegarem na escalabilidade, até anotei isso, porque realmente para se tornar uma empresa muitas vezes escalável, você precisa ter terceiros, você tem a cadeia de fornecedores para isso, né? E fazer toda essa gestão de uma forma manual, você disse muito bem, é possível? É. Porém, pode não ser eficaz. Então, você pode acabar, primeiramente, errando, tendo processo no início, você consegue, mas depois você se perde nisso. Então, quando você fala de automatização disso tudo, da gestão da cadeia de fornecedores e terceiros, é de extrema relevância, né? A tecnologia vem exatamente para a gente deixar de gastar energia, muitas das vezes, em algumas coisas que não há necessidade, que ela vai fazer toda essa gestão, ajudar no negócio, para que a empresa possa focar no negócio, no business efetivamente dela. Então, fazer isso manualmente vai ser muitas das vezes desperdício do tempo. Pense em como você crescer o seu próprio negócio utilizando sistemas, como você mesmo disse, Alex, que a OneTrust tem,
para poder apoiar as empresas que estão aqui também no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas foi muito bom essa nossa conversa. Mais uma vez, Alex, nós que agradecemos esse compartilhamento de conhecimento. Você é o OneTrust, uma parceira muito grande aqui da EZN, que sempre está já tem alguns anos que vocês já estão com a gente falando, trazendo os speakers e cada vez mais novos conhecimentos para a gente aqui no Brasil. Muito obrigado, Alex, e deixo agora para você falar uma mensagem final aí para os nossos espectadores. Nós que agradecemos mais uma vez, Márcio, na verdade vou fechar o meu ponto aqui, pessoal. Eu acho extremamente importante que as empresas começam, né? Porque falamos hoje sobre empresas pequenas, grandes, porém que existem várias diferenças de níveis de recursos disponíveis internamente. O ponto é que a empresa tem que priorizar e colocar os recursos para assegurar o futuro da empresa. Eu acho que isso é essencial e mais uma vez, estamos à disposição para ajudar nessa jornada de todo o nível de risco, inclusive o risco de fornecedores. Mais uma vez, agradecemos o tempo. Nós que agradecemos também, Alex, a sua presença aqui ao OneTrust e tenho certeza que a gente vai ainda se encontrar em algum outro, ou em painel, ou alguma outra entrevista. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.